Então, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira formação virtual para assessores da infância e adolescência missionária. Nós vamos iniciar um ciclo de formação de acordo com um novo subsídio que foi lançado ano passado, né, e que nem todos tiveram ainda a oportunidade de participar dessa formação. Então, nós vamos iniciar um ciclo de formação com os 10 temas que estão disponíveis nesse novo subsídio, que é esse material aqui amarelo, para quem ainda não tem, está disponível nas Pontifícias, custa R$10. Dentro desse material, vem 10 revistas, tá? 10 revistas que são os subsídios para a formação de todo o assessor. Então, nós vamos passar por todo esse material. A gente está ainda acionando, convidando algumas pessoas para nos ajudar. E hoje, iniciamos com o Padre Paulo. Eu queria convidá-lo a se apresentar e fazer a nossa oração e já começar a nossa formação para todos nós. E no final, nós vamos ter algumas perguntinhas. Quem quiser deixar sua pergunta, é só deixar no bate-papo e no final o Padre Paulo vai responder para a gente. Pode ir lá, Padre. Boa noite a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a todos vocês. Parabéns pela iniciativa, esta formação tão importante para todo o Estado. Eu, como também representante do CUMIRE, do Norte 2, para Amapá, agradeço por todo o trabalho que a Infância e Adolescência Missionária está realizando e peço que continuem trabalhando e cutucando também todas as paróquias para que possa surgir o COMIPA, todas as dioceses, para que possa surgir, se articular e fortalecer também o COMIDE. Então, começamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabemos que o protagonista da missão é o Espírito Santo. Rezamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no tempo do mês também vocacional. Então, agradecemos a cada um de nós pelo dom do batismo, pelo dom da fé em Jesus Cristo, pelo fato que acreditamos que Deus se revelou não somente no primeiro livro da revelação, que é a natureza, mas enviou também o seu Filho amado Jesus Cristo, para que não tenhamos dúvidas a respeito da verdade sobre Deus, da verdade sobre nós, da verdade sobre a natureza. Deus é Pai, o ser humano é filho de Deus em Jesus Cristo, e a natureza é esta mãe que providencia para todos os seus filhos o necessário para sobreviver. Pedimos perdão a Deus pelas vezes que a gente não respeita a Deus, os irmãos e a Mãe Terra, e pedimos a força de nos convertermos, nos transfigurarmos segundo o modelo de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. E bom encontro a todos. Então, eu sou o Padre Paulo, missionário xaveriano, e tenho também a alegria de fazer parte da equipe do CUMIRE, Conselho Missionário Regional, e a presença dos COMIDES em cada diocese deveria ser esta articulação das forças missionárias presente no território, em todas as paróquias e dioceses. Estamos no processo de formação e de fortalecimento deste conselho. E hoje, com a sugestão do Marquinho, posso lançar a apresentação, Marquinho? Isso. Pode sim, pai. Ok. A apresentação pode, deixa eu ver se já está. Já, pode colocar.
Então, tive este pedido, aproveitei para estudar um pouquinho mais este tema muito, muito interessante, que não é suficiente uma hora para apresentar, mas que, em todo caso, vamos fazer algumas pinceladas sobre a riqueza para despertar a vontade de estudar mais este documento e todos os documentos que a Igreja preparou ultimamente, né? E quero começar com esta frase que é de São Paulo, todos nós a reconhecemos, e que também a equipe que preparou o sínodo da juventude, ele quis colocar no começo, na introdução, foi as palavras do Papa Francisco. Queremos ser colaboradores da vossa alegria. É claro que São Paulo que está falando nesta carta, mas nós podemos dizer que a igreja inteira que está falando, a infância, adolescência missionária, a juventude missionária, as obras da pontifícias obras missionárias que estão dizendo a mesma coisa. Queremos ser colaboradores da vossa alegria. Existe uma relação muito forte entre alegria, verdade e missão. Alegria é ligada à verdade, porque é a verdade que nos liberta. Portanto, temos que descobrir a verdade sobre quem sou eu, quem é Deus e quem é a natureza, e viver de consequência. E assim encontrarei o propósito da minha vida, a missão. E realizando este propósito, serei feliz. Viver segundo o que nós somos. Temos que descobrir, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, a natureza é um presente de Deus, um jardim para eu respeitar, cuidar e viver de consequência, porque não é suficiente conhecer, temos que praticar, para não cair no ateísmo prático, como fala o Papa Francisco. Às vezes nós sabemos, mas vivemos como se não fosse. Por isso o Pai enviou o Filho para revelar essas verdades. Essa é a missão de Jesus, revelar a verdade, E a nossa também como igreja, revelar com as palavras e com a nossa vida, uma vida nova, novo relacionamento com Deus, um novo jeito de se rapportar com os irmãos e com a Mãe Terra. Por isso, não é qualquer missão que me faz feliz. É importante estudar o fundamento da missão, porque não é qualquer missão que se mantém em pé, que pode se sustentar, que me leva a Deus, Então, viver a verdadeira missão nos faz ser felizes. Vamos apresentar, portanto, Vamos prestar atenção para entender o que é a missão e o que é ser missionário, ou ser viver a missão. Existe aqui um vídeo, eu acho bastante conhecido, vamos assistir só a primeira parte, que revela essa verdade. Quando a águia, a gente te pergunta, quando é que a águia encontrou a verdadeira felicidade? Vamos ver se conseguimos ver este vídeo. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos. Não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Aggrey. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Este pássaro aí não é uma galinha.
É uma águia. De fato, disse o camponês. É águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe havia dito. Ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia. Possuirá sempre o coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia. Levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, segurou-a firmemente, bem no sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade. É galinha, a galinha vive feliz no quintal, ciscando, né, milho e tudo mais. E assim, mas a águia não é para isso que ela foi criada. E aqui estamos ouvindo um pouquinho o fundamento existencial da missão. Nós sabemos como a identidade de um peixe é diferente de um passarinho, do ser humano também. Tem um provérbio que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Portanto, um peixe, a identidade dele é aquela. Portanto, a missão, viver segundo a sua identidade, é nadar. E a felicidade dele, verdadeira, será quando ele consegue nadar livremente. Agora, do passarinho, a identidade é voar. A missão dele será voar. Ele viverá feliz, voando livremente. E agora a gente se pergunta, e o ser humano? Se filho de peixe, peixinho é, a gente se pergunta, e o ser humano de quem é filho? Ele provém de onde? E a pergunta que aqui aparece, é eu? Quem sou? Esta é a identidade, a pergunta que revela a nossa identidade. De onde eu venho? Qual é a minha missão para ser feliz? E a nossa tese é essa. Nós somos filhos de Deus. Sim, em Cristo nós somos filhos de Deus, que é Cristo, o Filho unigênito, mas nós também, nele. Deus é amor, que se doa gratuitamente por amor. A missão de Deus, portanto, se Deus é amor, será aquela de amar, libertar, realizar o seu reino de paz, de justiça, de amor. E a alegria, a felicidade dele será fazer isso, amar, libertar
e fazer com que nós, seus filhos, nós também possamos seguir o mesmo exemplo do nosso Pai do céu. Porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E a missão da igreja, Deus e a igreja. E a missão da igreja é continuar esta mediação da alegria de Deus. Nós temos que amar e fazer com que as pessoas se amem a Deus, amem o próximo, respeitem e cuidem da natureza. E ensinar, esta missão também, ir ao encontro, testemunhar, anunciar esta boa nova. E a gente se pergunta, por que tantas pessoas desanimam na caminhada católica? Será que não encontraram mais a fonte da alegria? A pesquisa do Datafolha, publicada no dia 13 de janeiro de 2020, pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. Aqui temos também o link para verificar. O documento de Aparecida, número 13, diz: encontramos-nos diante do desafio de revitalizar nosso modo de ser católico e nossas opções pessoais pelo Senhor. Isso requer uma evangelização mais missionária. Nós temos que ser mais fiéis à nossa identidade como batizados e como igreja. Como batizados e como igreja. Talvez porque a igreja não está sendo missionária, não está sendo profética, que tantas pessoas não se identificam mais. Se transformou em outras coisas a igreja, por algum ponto de vista. Então, este tema, o fundamento da missão, a gente pensa no fundamento, é o fundamento de uma casa, por exemplo, o que sustenta, o que faz que a casa não caia, é um fundamento, um alicerce firme, que está em cima da rocha. O fundamento de uma árvore, as raízes profundas. E as raízes profundas permitem que a árvore fique em pé e possa abrir os seus ramos para cima, para o lado. E a gente se pergunta, e qual é o fundamento da missão? Para que a missão possa estar em pé e não possa cair. Qual é a verdade sobre a missão? Porque não é qualquer missão que me faz feliz. Lembramos, Nós temos que viver segundo a nossa identidade. Se a gente é filho de Deus, em Cristo Jesus, a missão de Deus tem que ser a nossa. A missão de Cristo é a missão da igreja. O que for construído sobre a mentira, cai. Será que é por causa disso que muitos saem da igreja? Ou não são mais atraídos por ela? Será porque a igreja não é fiel ao que deve ser, ou seja, a sua missão, como Cristo a quis, missionária? Porque Cristo quis uma igreja em saída missionária, a igreja nasce em saída, quando enviou o Espírito Santo e disse, ide ao mundo. É ali que começou a igreja. Talvez é porque perdeu a verdadeira missionariedade, o profetismo. Talvez lá nós podemos encontrar muito serviço dentro da igreja, até que a gente pode confundir a igreja como um clube de amigos, mas não é essa a essência da igreja. Portanto, se a gente coloca a essência da igreja nessas coisas, promover, dar serviços, criar um clube de amigos, somente isso não vai se sustentar. Temos conceitos limitados de missão. Não quer dizer que estão errados, mas são limitados. A gente não pode absolutizar esses conceitos. O vocábulo missão hoje é muito usado. Chega-se a dizer que tudo é missão. Isso é um perigo. Então, é determinante ter claro o conceito de missão. E que a gente vê a missão no espaço, na descoberta, lá quando o homem foi para a Lua, a missão do exército, que leva paz, que leva água, alimentos para os povos que estão em guerra, numa calamidade. Pesquisando na internet, coloquei missão, apareceram
estes filmes, não sei se alguém assistiu, de tudo debaixo da palavra missão. E também existe este conceito de missão, que é providenciar, ajudar na saúde e na alimentação as pessoas. Então, são conceitos limitados. Alguns são mesmo errados, estamos fora, mas outros se aproximam um pouquinho. Outros conceitos limitados. Para muitos, a missão é só um deslocamento geográfico. É suficiente eu pegar a mala e ir para ser missionário. Agora, a dimensão geográfica é muito importante. Agora, se limita só se torna viagem. É uma viagem, não é missão. Outra limitação, quando a missão é só uma função, uma tarefa. Recebi a missão de fazer isso e aquilo, mas tarefas acabam. A missão, não, nunca. Porque constitui a nossa identidade. Então, é importante, é suficiente, é bastante aprofundar a identidade da missão. Na sua origem, a palavra missão significa envio, partir, sair. Olhamos esta borboleta maravilhosa, né, que está saindo, está se transformando, está se libertando, está... É assim, de fato, missão tem que ver também com uma libertação. É partir, sair, um envio para algo. O termo latino, missio, quer dizer, de fato, libertar, deixar andar, soltar. O envio e a saída têm tudo a ver com liberdade e libertação. Ai daquela missão, daqueles que se dizem que não estão em missão e eles vêm para amarrar, para entristecer as pessoas, para colocar medo. Não, nós temos que revelar a identidade. Quem somos? Se somos filhos de Deus, se a missão nossa é aquilo de viver como Cristo, Cristo foi uma pessoa muito livre, uma pessoa que libertou as outras pessoas. Essa é a nossa missão também. A transcrição do grego para o português, apóstolos, quer justamente enviado. Enviado para libertar, revelando a verdade sobre o homem. Quem conhece a verdade sobre o homem, sobre Deus, sobre a natureza, e viver consequentemente, encontra a plenitude de vida. Nós sabemos como em Auschwitz, naquele campo de concentração, né, durante a guerra, foram presos muitas pessoas, colocados presos mesmo. Primeira coisa que eles tiravam era o nome. Não eram mais chamados por nome, mas colocavam o número. Aqui eram chamados por número. Mas nós, a liberdade é reconhecer cada pessoa por nome. Enviado, nós sabemos, né? Tem que ter alguém que envia. E Deus que envia a igreja, uma comunidade. Nunca, não é questão de voluntariado, eu vou. Não, alguém te envia. Tem uma necessidade, você se sente chamado, a comunidade confirma este chamado, e a gente vai, em nome do Senhor, né? Representando também a nossa comunidade. Lembrando que a nossa igreja é uma santa católica e apostólica. Faz parte da identidade o fato de ser enviado. Apóstolo, aquilo que é enviado. Uma pergunta que tem que ver com esta questão. Missão ou missões? Então, a pergunta é, a missão é uma entre as dimensões da igreja ou é algo de diferente? A missão, ao longo da história, foi entendida no sentido de reduzida como uma dimensão da pastoral, uma entre outras. E foi, portanto, delegada às congregações de carisma missionário. Então, aconteceu que se desenvolveu a pastoral da juventude, a pastoral da família e também a pastoral missionária. Uma forma paralela, quase sem nenhuma interferência com as demais pastorais. Assim como surgiram os institutos missionários, como combonianos, consolatas, xaverianos, exclusivamente missionários. E foi delegado para eles dizendo,
Você faz missão. Nós aqui no Brasil, na Itália, vamos levar para frente uma pastoral de conservação. Vocês vão para a missão. Isto antigamente. Sempre falando de missão e missões, agora a gente quer destacar o plural, missões. A concepção de missão está muitas vezes reduzida, outra redução, à missão programática. A gente faz isto, faz aquilo, fazer coisas, atividades, elaborar esquemas, projetos, cursos, visitas, experiências, simpósios, congressos, programas que enchem a nossa agenda e não deixa quase espaço para viver. Estou exagerando. Agora, se a gente quer frisar a questão do singular, missão, nem tanto, portanto, não como programática, muitas programações, mas paradigmática. Então, missão Dei. A missão é uma só, é a missão de Deus. Missio Dei, missão de Deus. Indica que a missão é trinitária, ad gentes, número 3 e 4. Está na ordem do ser, da natureza da igreja. Nós somos cooperadores desta única missão que é de Deus. E o Concílio Vaticano II recuperou o sentido teológico da missão. Repatriou as missões na única missão do mistério trinitário. A igreja é missão porque Deus é missão. A gente tem que gravar este número de agentes, número 2, que é básico, fundamental por todo o nosso discurso. Na realidade, o próprio decreto, é um decreto ad gentes, faz distinção entre missão, como missão paradigmática, fazer coisas, e missão, missão como missão paradigmática e missões. Como já falei, missão é para indicar a missão trinitária, a natureza missionária da igreja, e seu dever de propagar a fé e a salvação em Cristo a toda a humanidade. E missões como missão programática, fazer coisas, atividades, isso é também importante, Aquelas atividades características com que os pregoeiros do Evangelho, indo pelo mundo inteiro, enviados pela igreja, realizam o encargo de pregar o Evangelho e de implantar a mesma igreja entre os povos ou grupos que ainda não creem em Cristo. Então, essa distinção é muito importante. Missão e missões. Missão como paradigma, modelo, e missões são mais as atividades que são necessárias também. Temos que passar, então, dar uma visão mais prática de fazer coisas a uma mentalidade de paradigma. É o ser da igreja, a missão. A identidade da igreja, a missão. A missão paradigmática, por sua vez, implica, olha só, colocar em chave missionária a atividade habitual das igrejas particulares. Colocar em chave missionária tudo o que a gente faz. Então, teremos uma pastoral juventude missionária. Uma pastoral da família missionária. Uma pastoral do dízimo missionária. Isto é, transformar tudo, colocar tipo um tempero. A missão como eixo principal que perpassa a vida de todo batizado. Toda comunidade, pastoral, serviço, movimento. Olha só, como um tempero, um sal, tempero caseiro. Isto significa colocar em chave missionária tudo que a gente faz. Seja as pastorais, pastoral, catequese, dízimo, guardas, missionária. Seja a minha vida, eu como estudante, eu como político, eu como professor, eu como marceneiro, tenho que ser missionário, missionária. Eu como esposo, esposa, filho, filha, padre, irmã, missionário. Missão paradigmática. É o modelo, o tempero, o jeito de viver. Evangelium Gaudium,
Número 15, missão agentes como paradigma de toda a obra pastoral da igreja. E o paradigma, qual é o modelo? Viver com gratidão no meio deste povo. Qualquer coisa que você faz, tipo uma pastoral, catequese, viver com gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui hoje com estes jovens e eu quero partilhar com eles a fé que eu recebi. Olha só, se você for lá com um grupo de jovens e dissesse, pensasse pelo menos, nossa, eu estou aqui, poderia estar lá em casa assistindo a novela, Netflix, não sei lá, assistindo música, estudando. Não. Gratidão. Obrigado, Senhor. Que nem eu. Obrigado, Senhor, por estar aqui no Brasil, no Pará, por estar aqui hoje à noite, partilhando estas coisas maravilhosas da missão. Aprender a falar a língua deles. Quando um missionário vem do estrangeiro para uma terra nova, uma língua que não conhece, estuda a língua. Não pretende que os outros se adaptem, aprenda a língua do missionário. E assim, nós todos que somos missionários e missionárias, nós também temos que nos aproximar ao idoso com uma linguagem que ele possa entender. Pode ser segurando somente a mão, levando um presente, uma flor, algo. A diferente será a linguagem de uma criança. Partilhar o evangelho com a vida, com a vida e a esperança. A nossa vida tem que ser uma boa nova. E formar comunidades encarnadas, seguidoras de Jesus. Nenhum missionário é desencarnado. Não existe missionário que não tenha uma comunidade de referência, uma comunidade que te envia. E sabemos que os pilares, a partir das diretrizes gerais de uma comunidade, a palavra, a Eucaristia, a caridade e a ação missionária. Aqui está. Em tudo o que a gente faz, resumindo, tem que se ver o amor de Deus para nós, que vem ao nosso encontro para nos envolver no amor dele. Em tudo que a gente faz. Assim como quando Moisés, depois do encontro na sarça ardente com Deus, quando ele desceu no meio do povo, o povo reconheceu o que aconteceu, Moisés. Por quê? Dá para ver na sua cara este brilho diferente. Como quando a gente volta de uma missão, de uma atividade, de algo maravilhoso que a gente vivencia, dá para ver. E assim deve ser com a gente também. Tem que se ver. Então, nós estamos falando de missão como estilo de vida, missão como saída. Mas o processo de saída implica um processo de entrada. Paulo Suez fala saber entrar, saber sair. Entrar e sair. Estamos na casa do outro, como hóspedes, para encontrar. Este movimento demanda uma kênose, um despojamento. Está o hóspede que entra com respeito na casa do outro. E tem que saber por que ele entrou na casa do outro. Tem algo para dar, algo para receber, algo para partilhar. Então, estamos na casa do outro. Como Moisés que tirou as sandálias, nós também. Entrar como hóspede é assumir a condição de peregrino e de estrangeiro, que nos proporciona o dom inestimável do outro, sua experiência. O outro é um dom, é um presente. O Deus que está em ti é o Deus que está em mim. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. E assim que acontece a evangelização, a conversão recíproca. Exige também um espírito de adaptação, capacidade de comunicação, disciplina na inserção, paciência na travessia, generosidade na entrega, grande sensibilidade e paixão pelo povo que nos acolhe. Seja qual for a missão, o nosso ser tem que ser assim, porque a nossa vida é missão, é adaptação, humildade, gratidão. Vou descontrair um pouquinho, vamos ver este vídeo. É sobre a diferença entre missões, como atividades programática e missão paradigmática.
Espero que todo mundo esteja ligado ainda. Jesus disse: faça discípulo. E se ide, parecesse menos com isto e mais. E se fazer discípulo parecesse menos com isto e mais. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundos, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo. Amar o próximo. Libertar. Servir. Enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é a disciplina. Isto é igreja. Muito bem, este vídeo resume maravilhosamente, né, o paradigma da nossa vida, o nosso jeito de ser, o jeito de libertar, de nos aproximar para as outras pessoas. Então, o fundamento teológico da missão, se fala muito, esta palavra que a gente tem que se familiarizar com ela, missio Dei. A missão é de Deus. Né? Dei significa de Deus. Deus é missão. Ou seja, ele é amor e comunica amor para que todos sejam um com ele e tenham a vida eterna. E a vida eterna é conhecer o Pai, que é amor. É um conhecimento que vai além do conhecimento intelectual. É um conhecimento que, além do intelecto, envolve todo o nosso ser. Experimentar. Este é o sonho de Deus. Fazer que a humanidade inteira participe desta comunhão trinitária. É uma grande ciranda. É o filho que saiu da comunhão, entre aspas, né? Ele saiu da comunhão trinitária, desta comunhão, ele experimentou algo, ele quer contagiar todos nós desta comunhão trinitária, deste relacionamento de justiça, desta vivência de paz, de alegria no espírito, e quer envolver a humanidade inteira nesta comunhão. Missão é uma essência que tem origem do amor frontal do Pai. O amor do Pai que é uma fonte de vida. O amor que não se contém, que transborda, que se comunica e sai de si por sua própria natureza. É que a gente vê esta cachoeira, esta garrafa também de espumante, né? Na virada do ano, quando a gente sacode este vinho e não pode segurar, este vinho sai cheio de alegria, de força. Este amor frontal do Pai pode ser chamado também Espírito Santo. O Espírito Santo é este amor entre o Pai e o Filho, junto com a humanidade inteira. O espírito de amor que anima. Do ponto de vista bíblico, né, Deus tanto amou o mundo, esta é a sua essência, amar infinitamente o mundo, que enviou seu Filho. Por natureza, quem ama, doa. Quem ama se sacrifica para a pessoa amada. Eu vi, lembrando Moisés, a opressão do meu povo, ouvi o seu grito, senti compaixão e desci para ajudá-lo. E agora Moisés vai. Esta é a missão. Olha esta palavra, transbordar.
o discípulo de Emaús, que estava com o coração transbordante de alegria. A missão nasce em nós de um encontro com Jesus Cristo, que dá um novo horizonte à vida, um horizonte mais amplo. A gente não vive só para comer, para o prazer, para o poder, para o dinheiro. É um horizonte muito pequeno isso. Deus quer que nós tenhamos um horizonte mais amplo, uma alegria maior que essa. Uma alegria maior que um peixinho, que um passarinho só. É uma alegria de um ser humano que é filho de Deus. É um encontro apaixonante que transborda a missão. Deste encontro nasce a missão, que não tem fronteiras. É um impulso gratuito, de dentro para fora. E de um jeito de ser que tem como origem e fim a vida divina. Documento de Aparecida. Origem e fim. Nasce do amor de Deus e volta a Deus de novo, com toda a humanidade. O que Deus toca, transforma. O que Deus toca, liberta. O que Deus toca, dá vida. Então, neste ícone também a gente vê esta pintura, o pai que envia, o filho que obedece vai com a força do Espírito Santo, tendo um projeto, restaurar o seu reino, para que a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo possa ser vivenciada por todos. E para isso Deus tem uma igreja à disposição, né? Trindade e origem da missão. A missão tem sua origem no dinamismo, na força do amor trinitário, que se irradia, expande, dilata, transborda e se difunde em todo o universo. Somos inseridos pelo batismo nesta dinâmica de amor, pelo encontro com Jesus que dá um novo horizonte à nossa vida. Portanto, Deus é missão, Jesus é missão. E aqui estamos falando também da natureza missionária da igreja. Não somente a natureza missionária de Deus, né? Mas também a igreja. Se Deus é missão, Jesus é missão, esse transbordar do amor, a igreja também tem que viver em saída, este transbordar. Assim como fala Atos dos Apóstolos, que depois de ter recebido o Espírito Santo, os apóstolos foram enviados a partir de Jerusalém, quer dizer, ali onde você está, por toda a Judeia, na redondeza, mais para frente, na Samaria e até os confins da terra. Não tem limites, não tem limites, né? Então, é fundamental recuperar a compreensão da missão como identidade, como natureza da igreja. Porque a identidade é a essência de Deus também. E a igreja é missionária ou não é a igreja de Jesus? Isto é importante. A igreja ou é missionária ou não é a igreja de Jesus. Se transforma em um clube. O padre ou é missionário ou não é um padre católico. A freira ou é uma freira missionária ou não é uma freira católica. O catequista ou é missionário ou não é católico. Pastoral do dízimo, pastoral da juventude, pastoral da criança, toda a música pascoma, se não for missionária, se não vive transmite este amor de Deus, este transbordar, não é da Igreja Católica. Então, se Deus é amor, que não se contém, ama, cria o mundo. Isso é dinamismo. Depois o mundo se afastou de Deus. Mas Deus quer recuperar este mundo e envia seu Filho, e nós, que somos a igreja, para nos reconduzir a Ele. A missão nasce do encontro com Cristo e leva de novo a Cristo, a comunhão trinitária. Então, estamos aprofundando a igreja, a identidade da igreja, né? E neste documento, decreto, agentes, decreto quer dizer que tem um peso muito grande, este livro, né? Agentes do Vaticano II. A igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, sabe, filho de peixe, peixe não é?
a sua origem segundo o desígnio de Deus Pai na missão do Filho e do Espírito Santo. Então, podemos dizer que não é que a igreja tem uma missão, mas a missão de Deus tem uma igreja que pode colaborar para que o reino de Deus se realize. Dizer igreja é dizer missão. A igreja nasce da missão, existe para a missão, existe para os outros e precisa ir a todos. Portanto, a igreja não é fim a si mesma. Não podemos falar de uma igreja de conservação. Existir só para sobreviver. Não. A igreja, uma vez que ela se ordena ao reino de Deus, vive em função. Se ordena quer dizer se orienta, vive para. Ela é o princípio do reino de Deus, de paz, de justiça, de amor. Quer dizer que é um começo, uma sementinha. É um sinal. Indica o que fazer para realizar aqui na terra uma porção de paraíso, este amor que se transborda. E também ele é instrumento. Princípio, sinal, instrumento. Ele ajuda a realizar o reino de Deus. Então, a igreja é um serviço ao reino de Deus. Procura recriar no hoje a prática de Jesus. Sendo que a igreja anuncia a proximidade do reino. O reino está próximo, está presente. E convida também a conversão e da fé na boa nova. Existe. A boa nova é possível. E sempre a missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo. Portanto, nós temos que estar perto de Cristo e também perto do povo. O cheiro das ovelhas, o Papa Francisco fala. E assim que teve um grito forte por parte da humanidade, socorro! E Deus ouviu este grito. E enviou o Moisés naquela época, mas enviou com mais força o seu Filho amado Jesus Cristo, e hoje manda cada um de nós. Deus não está surdo, mas nós também temos que ouvir este chamado e realizar o reino de Deus, fazer do mundo uma só família. E aqui a gente frisa simplesmente este conceito, que a igreja é sacramento, é sinal, é instrumento de uma nova humanidade. Aqui está escrito, reforçado na Lumen Gentium, na Gaudium et Spes. Depois de material estará à disposição. É somente para confirmar. E nesta slide a gente tem uma afirmação importante. Todo mundo quer renovação, coisas novas, assim como ninguém gosta de água parada, um córrego, um igarapé melhor, né? Então, a graça da renovação não alcançará as comunidades se não entenderem o seu amor até os confins da terra e se preocuparem com os que estão longe, como se fossem seus próprios membros. Não haverá nenhuma renovação missionária nas igrejas se estas não se projetarem além de suas fronteiras. O documento é muito importante que todo mundo deve ter, este documento, número 108, é um estudo ainda da CNBB, e afirma esta verdade. Renovação só se a gente se orientar para fora. Então, este extra, sair de si é fundamental também para uma renovação adintra. E aqui a gente frisa o fato que a fé e a missão têm uma certa relação. Missão existe quando tem fé. Diferentemente, se não tem missão, quer dizer que a fé também é muito precária. A missão é intrínseca à fé cristã, pois conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa possa receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. E aqui tem um resumo bonito também, que diz o seguinte: o missionário é alguém que descobriu a beleza e a importância de conhecer a Jesus Cristo, alguém que sai da frente do espelho. Olha só, a gente poderia dizer alguém que sai da frente do WhatsApp, a gente
que sai da frente, cada um tem um espelho no qual quer se olhar, onde enxerga somente a si mesmo e se coloca na frente da janela, onde possa reconhecer a realidade e ser evangelizada. Um missionário é alguém que sai da sua terra e vai onde os irmãos precisam dele. Agora não sei como é que está o tempo, Marquinho. A gente pode continuar mais um pouco. Pode continuar, Padre. Mais um pouco, pode continuar. E aqui tem um vídeo, acho que todo mundo já assistiu, do Papa Francisco, que fala que nós temos que sair do comodismo do nosso sofá. Vamos assistir também. Ci sono realtà che non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno schermo del cellulare o del computer. La divano felicità. Credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Gesù non è il Signore del comfort. Per seguire Gesù bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate. Non siamo venuti al mondo per fare della vita un divano che ci addormenta. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. Dio aspetta qualcosa di te. Dio vuole qualcosa di te. Egli vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri. E la nostra risposta a questo mondo in guerra ha un nome, si chiama fraternità. Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della divisione, del non senso. Ci sai? Pois é. Estamos aqui para deixar uma impronta, uma marca na história. O protagonismo da juventude, o protagonismo de cada batizado, este protagonismo se manifesta em revelar, manifestar, se transbordar do amor. Não é fácil. Amor, às vezes é fácil pronunciar esta palavra, mas temos que olhar a Jesus para aprender a amar. Aqui a gente vê um conceito muito importante que diz os âmbitos da missão. Vamos dizer o território, o terreno da missão. Conforme a reflexão no Sínodo dos Bispos, em 2012, que teve como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, foram destacados 3 âmbitos da missão evangelizadora. Primeiro âmbito, a nossa comunidade. Incendiar o coração dos fiéis que já participam da comunidade, para que cresça na fé e no discipulado missionário. E a pastoral ordinária. Eu trabalhar para que a minha comunidade seja um lugar do encontro com Cristo vivo, para que me encontre com este amor verdadeiro, que haja paz, que haja justiça, que haja fraternidade, que ninguém sofra a fome, que ninguém odeie ninguém dentro da comunidade.
Primeiro âmbito. Em geral, a gente concentra muita energia neste setor, esquecendo um pouquinho os outros. Mas também este primeiro âmbito é fundamental. Cuidar das pessoas, o segundo âmbito. Das pessoas batizadas, ainda batizadas, porém, que não participam da vida da comunidade, para que redescubram a pessoa e a missão de Jesus, tendo como caminho o processo de iniciação à vida cristã. São todas aquelas pessoas que são batizadas, mas não participam. Quase sempre são as pessoas que a gente encontra fazendo aquilo que a gente chama missões. Quando a gente vai visitando de casa em casa, a gente quase sempre encontra pessoas que são batizadas, mas que, porém, não têm uma vivência católica, uma vivência na comunidade. Terceiro âmbito muito importante, cuidar daqueles que não conhecem Jesus Cristo. E são muitos, mas que trazem no coração o desejo de se encontrar com Ele. Isso se traduz no envio de discípulo missionário ad gentes, para além fronteira. Isso quer dizer ad gentes, para os pagãos, para aqueles que estão longe, que estão fora, né? E aqui a gente vê alguma porcentagem, né? 3%, digamos assim, pertence a uma comunidade e pratica na comunidade, é ativo. 27% é batizado, mas não pratica, né? 70%, que é a maioria, está fora também do nosso mundo, do nosso Brasil. Lá, imagina na China, na Índia, na Indonésia, na África, tem muitos que não são cristãos. E a gente se pergunta quanto energia a gente dedica, por exemplo, para aqueles 70%. Há também que existem, né, as obras pontifícias, obras missionárias, que desperta para o além fronteiras também. A participação na missão universal, cooperação missionária, esse terceiro âmbito, não se reduz a alguma atividade isoladas, mas é o sinal da maturidade da fé, como a gente viu. Mais fé, mais missão, mais pessoas que saem enviadas também para fora. Esta participação da missão universal se realiza essencialmente em 3 formas: pela comunhão espiritual, pela comunhão dos bens materiais e pela entrega da vida. Então, todos nós podemos participar desta missão, e através da oração, no caso, através da oferta, do sacrifício, né? Daquele dinheiro que a gente guarda para as missões. Mas também a gente não pode esquecer, excluir a entrega da nossa vida. Por que não? Missionário para sempre. E aqui o último ponto que fala do Espírito Santo, protagonista do dinamismo missionário, né? O espírito de amor, o espírito que está dentro, que foi doado por Deus e que nós recebemos no batismo. O Espírito Santo provoca em nós um movimento, algo que sacode, um movimento de saída que nos desinstala, exige de nós uma permanente conversão missionária, pessoal, pastoral e estrutural. Esses 3 mereceria um aprofundamento. O Espírito Santo é o protagonista do dinamismo missionário. Nós somos colaboradores. Já atuava no mundo antes da glorificação de Cristo. O Espírito Santo faz a comunidade compreender que, como colaboradora de Deus, não deve cuidar só, apenas de si mesma, pastoral da conservação. Ela aprende do Espírito a ser despojada e descentrada. O Espírito sabe articular o plural, as diferenças numa unidade maior, sem hegemonias, ninguém manda. O Espírito Santo permite de transformar uma comunidade de manutenção numa comunidade missionária, que procura comunicar-se com os outros, especialmente os pobres e os sofredores. Desta forma, o Espírito Santo oferece a todos, de um modo que Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério de Cristo. O protagonismo do Espírito Santo é bem resumido pelo patriarca Atenágoras, que diz assim: sem o Espírito Santo, Deus está distante. O Cristo permanece no passado, o Evangelho uma letra morta. A Igreja
Uma simples organização, a autoridade, um poder, a missão, uma propaganda, o culto, um arcaísmo, coisas antigas, e a ação moral, uma ação de escravos. Mas com o Espírito Santo, por exemplo, a igreja realiza a comunhão trinitária e a missão é um Pentecoste. Né? Depois é mais cumprida esta experiência, esta oração, digamos assim. Então, a crise de missão é uma crise de fé. A gente já viu como se tem fé, tem missão, tem saída, tem se transbordar. Se a gente acredita, vai ao encontro do outro. Se não tem fé, a gente se fecha em si mesmo. E a palavra do Papa Francisco na conclusão do Sínodo para a Amazônia, a slide amarela é a última. Pensando hoje nas elites católicas e cristãs, às vezes, mas sobretudo nos católicos que querem ficar nas coisas pequenas e se esquecem das grandes, lembrei-me de uma frase de Charles Péguy. Por que não tem a coragem de estar com o mundo, acreditam estar com Deus. Porque não tem a coragem de comprometer-se nas opções de vida do homem, creem lutar por Deus. Porque não ama ninguém, julgam amar Deus. E aqui a gente se pergunta, né? Uma pergunta mais para cada um de nós. A missão nasce em nós do encontro com Jesus Cristo, que dá novo horizonte à vida. É um encontro apaixonante que transborda. Deste encontro nasce a missão, que não tem fronteiras. É um impulso gratuito de dentro para fora e de um jeito de ser que tem como origem e fim a vida divina. Não ardia o nosso coração quando explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Portanto, a missão ou nasce do encontro com Cristo e leva o encontro com Cristo nos irmãos, ou não. Ou não é missão. Qual é a implicância, a gente se pergunta, dessas afirmações na nossa vida pessoal e eclesial? Em outras palavras, qual é a conversão pessoal e eclesial que essa verdade nos leva a fazer? Qual é o tipo de transbordo de missão que o encontro com Cristo nos impele a fazer? Estas são perguntas. A igreja peregrina é por sua natureza missionária. Perguntamos-nos, por que encontramos tantas desculpas para não sairmos ao encontro das pessoas? Obrigado, desculpem a demora. A respeito do louvor, da missão, tudo tem um sentido, no sentido que cabe tudo, né? Dentro da igreja, precisamos momentos de louvor, momentos, entre aspas, de saída de atividades, estas missões programáticas também, de fazer coisas, mas temos que mudar o nosso jeito de ser, jeito de pensar, o jeito de, por exemplo, poder ter um louvor que se esquece dos irmãos que estão longe, e ter um louvor que se lembra daqueles que estão longe. De repente, a partir de um louvor, aparece uma coleta em dinheiro para enviar para o estrangeiro, lá para o Haiti, para a missão no Iapoque, nas fronteiras e tudo mais. Agora, temos que ver quanto a vida é transformada a partir da nossa oração. Se para transformar a nossa vida, se para ser eu pessoa mais que perdoa, mais se preocupado com os vizinhos, mais preocupados com a política nossa no Brasil, mais precisa de louvar, ótimo, louve, mas para que este alimento te leve a uma transformação da tua vida mais sensível, que toca também o teu bolso, que toca o teu tempo, você tem que mudar o teu ritmo através do louvor, né? Que a nossa vida, como nestes dias
São Paulo, que a nossa vida se torne um louvor, a nossa vida transformada, transfigurada. Agora, muitas vezes, a gente se esconde, né, dentro das igrejas, porque é mais fácil permanecer junto com os nossos, aquele que já conhecemos, a gente se sente bem. A tentação é aquela de se tornar uma igreja de poltrona, né, de sofá, como fala o Papa Francisco, uma tentação. É por isso que os padres têm que vigiar em tudo que acontece, onde pode, dentro da igreja, pelo menos, para que nada leve a se fechar em si mesmo, mas tudo leve para se abrir para os outros. Bem-vindo ao louvor, bem-vindo às missões programáticas também, mas tem que transformar uma mentalidade. Também não é suficiente aumentar as atividades, se depois, dentro de casa, a gente não muda nada. Se eu atraso a minha formatura porque eu digo, não tenho tempo para estudar, porque eu tenho que fazer esta missão, outra missão. Então, temos que procurar uma vida harmoniosa, uma vida autêntica, coerente, no foro interno, no foro externo, dentro da minha vida, me purificando do pecado, meus pensamentos, minhas ações, dentro da minha família, fora com meus vizinhos e até os confins da terra. Desculpe se as respostas não são respostas, são mais uma meditação, uma reflexão partilhada, né? E não tenho soluções. As atividades da criança, a criança por si mesmo é criativa, porque a criança é pura, a criança se deixa entusiasmar. Então, eu diria, primeira atividade é escutar a criança. Quando a gente desperta este amor para o próximo, para Deus, serão eles mesmos que dirão o que fazer, algumas atividades, e vão nos surpreender, até surpreender. E também eu sugiro uma coisa simples, aquela de capacitar, por exemplo, com social media, desta forma, do Meet, capacitar para a novena, pensando no outubro missionário, para que cada criança seja um fermento dentro da sua casa, com o papai dele, com a mamãe dele, com os irmãos, com os avós, que moram dentro de casa, para que esta novena aconteça de uma forma verdadeira, participativa, né? Que ninguém possa dizer, por causa da pandemia, a gente não vai fazer este momento importante, esta espiritualidade e tudo mais. Então, por exemplo, criança, graças a Deus, tem todas as famílias. Então, se a gente conseguisse capacitar esta criança, dando alguma luz, um material à disposição, para eles serem animadores dentro das suas famílias. Como transformar o pensamento, né, em paradigmático? É o jeito de ser, como é que a gente molda um vaso de argila, né? Uma argila, um pouquinho por vez, né? Primeiro precisa que a pessoa se deixe converter. E às vezes isso acontece ou por uma experiência forte, ou positiva, ou negativa. Pode ser uma experiência de uma atividade missionária, um curso, um retiro, uma formação, que nem hoje à noite, ou também pode acontecer através de uma dificuldade, né? Um amigo, um parente que a gente acompanhou, né? Então, a gente começa a pensar, o que adianta eu encher o meu dia a dia com tantas atividades? Por quê? Então, precisamos parar um pouco, olhar para trás e dizer, e agora que eu tive que parar todas as minhas atividades, como é que eu estou me sentindo? E então a gente pensa, será que eu voltando ao normal depois da pandemia, vou fazer tudo igual? Porque se tudo será igual, não adiantou muito esta pandemia. Temos que trazer algo para aprender. E talvez transformar, sem perder, claro, as atividades que são necessárias, né? Porém, recuperar o jeito de fazer. Talvez menos coisas. Olha só, mais em rede. A gente percebeu que estamos todos interligados. Mais em rede com as outras forças missionárias. Criar parceria com a vida religiosa,
com o Comipa, com todas as realidades, os catequistas, e também nunca esquecer o meio ambiente. Sabemos neste 5º ano, né, da Laudato Si, é muito importante que não esqueçamos de hoje para frente no paradigma a dimensão ecológica, o cuidado da casa comum. Isso faz parte também do paradigma. Mudar o nosso estilo de vida, que a gente possa decelerar um pouquinho e talvez superar aquele abuso do descartável ou da poluição de várias formas, acústicas também, o sobrecarregar a nossa mente, os nossos olhos, dormir até 1 da noite. Temos que tirar esta poluição da nossa mente e transformar. E também isto é paradigma, um novo paradigma. Esvaziar-se para deixar o espaço aos outros. Tirar as sandálias para entrar no terreno sagrado, que é a vida de cada pessoa, que é a vida de cada povo, que é a vida de cada realidade. Desculpem se foi só assim, uma pequena pincelada, foi a primeira luz que veio na minha mente. Tá ótimo, Padre. Obrigado mais uma vez. Deixando o recado a todos que quarta-feira nós vamos ter nosso 2º encontro de formação. A quarta-feira vai ser o tema o desenvolvimento das crianças e adolescentes, com a professora Maida. Então, quarta-feira, o mesmo horário, o mesmo link, vocês podem estar divulgando. Hoje mesmo eu vou estar colocando no grupo já o próximo tema. Isso, o Padre está colocando aí, né? Não, essa vai ser na semana que vem, Padre. Opa, desculpa. Desculpa. Vai ser na semana que vem. Tá? Então, todos estão de parabéns pela participação. E eu queria que o Padre finalizasse com uma oração final. E no final, a gente só desse nossa saudação final para a gente encerrar o nosso vídeo. Pode ir lá, Padre. Então vamos invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré. E antes disso, ainda estamos no mês das vocações, então quero rezar a oração de Paulo VI, tão importante e atual hoje. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos, leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Não posso perder esta oportunidade tão preciosa que a gente está em contato com tantos missionários e missionárias, praticamente em todas as paróquias, dioceses, na maioria, a infância e adolescência está presente, para renovar o apelo de ajudar os comides, os comipa também. E também de sustentar que está presente a Leide, né, da Missão nas Fronteiras, e todo mundo se informar através também do site do Comire sobre esta missão maravilhosa, a Missão nas Fronteiras. Vale a pena conhecer, ajudar com a nossa oração, com o nosso sustento econômico e, por que não, a terceira forma, enviando missionários. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Missionários e missionárias, ide em paz, a missão nos espera. Amém. Amém. E de todas as crianças e adolescentes do mundo... Sempre amigos. Até quarta-feira, pessoal. Obrigado a todos. Até. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.